Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Marco Oliveira, da IF Brasília. Hoje eu estou trazendo uma apresentação para vocês, vamos falar um pouquinho sobre classe de isolação. Inclusive na primeira parte aqui da apresentação a gente tem aqui a simbologia das três classes de isolação que nós vamos conversar hoje. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto? Normalmente quando nós fazemos as vistorias nos apartamentos e nos locais, principalmente na parte residencial, nós notamos que as pessoas, até por desconhecimento ou até por impossibilidade da instalação elétrica, não liga o fio terra, que é esse fio verde e amarelo ou na cor verde, né, que é um exemplo típico de uma geladeira, né, em que o fio ele vem junto com o equipamento e não é ligado, ele é deixado aqui na parte de trás. Outro problema que a gente encontra muitas vezes é que a tomada da instalação ela não tem o terceiro ponto, que seria o ponto de terra. Então a pessoa também não liga. E quando tem, muitas vezes também o plug ele é diferente. Então a pessoa quebra muitas vezes o terceiro pino, que é o pino de terra, para fazer a ligação. Bom, por definição, existem 5 categorias de isolamento utilizados com as diferentes classes de equipamentos. O primeiro tipo é um isolamento funcional. É um nível básico necessário para que o fornecimento funcione, né? que o aterramento funcione, essa isolação. Isso não evita o choque elétrico se for tocado. Então, é um tipo de isolamento que a gente não recomenda, né, porque ele não oferece nenhum tipo de proteção. O segundo tipo que nós temos é o básico, né? Então é uma proteção única e simples contra choque elétrico. É o que nós acabamos de fazer e vamos depois comentar um pouquinho mais detalhado sobre o assunto. Temos também o isolamento suplementar, que ele é um isolamento básico, mas que suporta até uma tensão de 1.500 volts de uma corrente alternada. Temos o isolamento duplo, que seria o isolamento ideal, porque ele é formado pelo isolamento básico e mais uma redundância. Essa redundância faz com que o isolamento ele seja duplo. E um outro elemento que é o isolamento reforçado, que é uma única camada que funciona de forma a isolar esse equipamento de forma dupla, né? Então, nós podemos aqui contratar que esse sistema aqui ele não seria usual e nós teríamos aqui então o isolamento básico, o isolamento suplementar e o isolamento duplo. Então, esses três são os principais. Vamos primeiro então falar do isolamento de classe 1. O isolamento de classe 1, que é o básico, né, essa classe de equipamento utiliza uma conexão terra, né, que a gente chama de PE, para oferecer uma proteção no caso de uma falha de isolamento, né. A conexão protetora da terra está lá para proteger o usuário e isolar ele dessa parte do chassi ou da parte metálica do equipamento. Se ocorrer uma fuga de corrente, o DR, se tiver instalado obviamente no quadro elétrico, né, ele irá desarmar, porque uma corrente fornecida vai ser diferente da corrente de neutro. Aqui a gente observa o símbolo. Então, quando a gente compra um equipamento, na placa de especificação técnica que vem junto com o equipamento, onde fala qual é a tensão, algumas outras características, vem um símbolo. Se for esse símbolo, ele é um classe 1, ou seja, dessa forma nós temos que ligar o nosso equipamento, né, vamos supor lá a nossa geladeira, né, com a fase e o neutro e o fio verde, que é o fio terra. Tá? Então isso aqui seria um classe 1. Aqui nós temos um exemplo típico, muito utilizado, que é um motor elétrico, né? Então no motor elétrico nós temos, como eu comentei aqui, o neutro, a fase e aqui na seta amarela o fio terra. Então esses três, ou seja, a carcaça do motor está ligada ao fio terra e tem que ser aterrado o equipamento para que se houver uma fuga ninguém venha tomar um choque elétrico.
Já o classe 2 é o que é a proteção do equipamento que alcança o isolamento duplo ou reforçado. Dessa forma, não é necessário ligar ao ponto de terra. Então, todo equipamento que vier com essa simbologia, então vocês podem ver que é dois quadrados, significa que ele é um equipamento com dupla isolação. Então, ele é um classe 2. Esse isolamento deve suportar pelo menos 3.000 volts, diferente do classe 1, né? 3.000 volts corrente alternada, garantindo que as chances das partes expostas se tornem vivas, ou seja, a carcaça, se eu encostar, então a chance de tomar um choque é mínima. Então, a mesma situação, né? Nós temos alguns equipamentos que comportam esse tipo de classe. Aqui nós temos um exemplo. Aqui é uma fonte de alimentação, um adaptador que usa em vários equipamentos, modem, carregador de bateria e tudo mais. E a gente está olhando aqui, ó, a classe de isolação. Então ele coloca que esse equipamento é um equipamento de classe 2, classe dupla isolação. Ou seja, esse cabo aqui ele vai ter apenas 2 fios, não é necessário o fio de terra. Então ele vai ter um fio de fase e um fio de neutro. Não terá o fio de terra porque ele já tem essa dupla isolação. O classe 3 é uma classe mais especial, né? É uma classe utilizada na conexão, uma conexão com terra isolado, específico. Ou seja, é um tipo de equipamento geralmente usado quando a gente tem uma baixa tensão ou uma baixa extra tensão. Ele tem uma energia própria, ele tem uma isolação própria, com valores bem baixos. Normalmente é muito usado na parte hospitalar. Por quê? Devido a essa tensão baixa, né, abaixo de 50 volts, a gente não se encostar na carcaça, se houver uma fuga, não vai ter um efeito patológico no ser humano, ou seja, esse choque ele não vai ser sentido, não vão ter consequências. O símbolo dele é esse símbolo aqui, é esse símbolo com 3 tracinho, dizendo que é um classe 3. E como exemplo, a gente pode citar, como eu comentei, na parte médica, né? Então aqui eu tenho uma incubadora, ou seja, eu vou ter uma criança aqui dentro e eu tenho realmente um sistema energizado. Então esse equipamento, uma mesa de cirurgia, uma incubadora e outros equipamentos em que a pessoa vai estar com contato e pode encostar na parte metálica, preferencialmente tem que ser um classe 3 e até, em alguns casos, um classe 4, que não é muito falado, mas também existe também. Bom, pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês a respeito das classes de isolação de equipamentos. Tenham todos um ótimo dia.